Senhores senadores, senhoras senadoras, o Brasil que nos vê pelas redes sociais e a TV Senado, há muito desde o início do processo eleitoral, eu não volto a essa casa e, pela primeira vez, após o início do processo eleitoral, estou de volta a essa casa. E quero fazer alguns registros, senador Cássio. Alguns registros, senador Randolph, senador Tasso. Há 6 anos e meio atrás, senador Ricardo Ferraz, quando nós fomos surpreendidos com esse fato que não é um fake, e reafirmo a ministra Rosa Weber, que é uma verdade, o chamado kit gay, fizemos um grande movimento em frente, senador Paim, ao Ministério da Educação, e o ministro era o ex-candidato a governo, Fernando Haddad. Uma emenda foi colocada por um deputado do PT de Mato Grosso, chamado Abicalil, de 4 milhões, para que pudesse confeccionar. E a partir dali, as nossas crianças passariam ao processo de aprendizado. Quando terminou aquele movimento, senador Eunício, há 4 anos e meio atrás, saímos e eu fui à Câmara. A minha esposa era deputada federal, deputada Lauriette. No corredor me deparo com um deputado federal. Alguém me puxou pelo ombro e eu olho para trás, senador Cássio. Era o deputado federal Jair Bolsonaro. Me puxou pelo ombro, olhou no meu olho e disse: olha, um de nós dois tem que ser candidato a presidente, ou eles vão destruir as nossas famílias pela via da escola. Eu disse uma coisa a ele: Bolsonaro, você é baixo clero aqui e é tido como doido. Eu sou um senador que já tem uma certa visibilidade, mas essa mídia esquerdista, parte dela, me trata como um senador folclórico. O nosso único caminho é orar, falei com ele. A partir daquele dia, eu passei a orar com Jair Bolsonaro 2 vezes por semana no meu gabinete, senador Flecha. Em 2014, ele verbaliza isso para fora e diz, pela primeira vez na tribuna, lendo a Bíblia, eu li João 8,32: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Começamos a andar o Brasil, não falamos em ferrovia, não falamos em rodovia, duplicação, não falamos em contrato, não falamos em infraestrutura, só falamos em proteger as nossas crianças na escola, proteger a pátria, enfrentar a violência, fazer polícia ser polícia e bandido, bandido. Levar a pátria a voltar a cantar o hino nacional e ter amor pela sua bandeira, porque a essa altura a bandeira brasileira era urinada em praça pública, queimada em praça pública. O país estava literalmente amarrado por um viés ideológico que jamais qualquer partido, por mais novo, por mais velho, com seu programa de governo, jamais iria desamarrar os viés ideológicos que amarraram essa nação, seja para roubar, seja para saquear, para destruir, atacar valores de família e valores da fé. Nos últimos tempos, vimos em dezembro do ano passado, senador Cássio, o Quirimuseu, o MAN de São Paulo, as crianças sendo levadas para tocar em um homem nu e um artista que entra com a imagem da Virgem Maria em cima do pênis. Ralou a imagem da Virgem Maria, jogou em cima do pênis, e lá no Quirimuseu as crianças entraram para ver a Virgem Maria com um pênis na mão, o Cristo crucificado com um pênis e um vibrador, a hóstia sagrada dos católicos cheia de palavrão, 2 homens estuprando uma ovelha, 2 brancos estuprando um negro, e uma criança sendo estuprada por 2 adultos. Atacaram todos os valores
amarrados por um viés ideológico, cultural chamado, e destruindo a mente dos nossos filhos, que somos de uma cultura judaico-cristã desse país. Só fomos falar isso para o Brasil, dizer que o cidadão não pode ficar desprotegido, nem o seu patrimônio, nem a sua família. O Brasil acordou, senador Anastasia. As pessoas voltaram a se apaixonar pelo hino nacional, chorar nas ruas, verde e amarelo. Meninos, adultos, anciãos, as pessoas vieram para a rua, multidões e multidões. Dizia-se assim: eles têm militante, tem MST, eles têm CUT, eles têm as ONGs que mamam no governo, ninguém tira eles. Mas o Brasil virou militante de si mesmo. O Brasil militou em favor de si. Ninguém votou em Bolsonaro. O cidadão votou nele mesmo. O cidadão não votou em Bolsonaro, ele desvotou nos outros. Só verbalizamos isso. E ontem, a nação brasileira, no domingo, às 18 horas, as avenidas, as ruas, as vielas foram inundadas de verde e amarelo. O povo voltou a cantar o hino nacional. É a libertação da nação de um viés ideológico, desamarrada do viés ideológico. Eu quero abraçar os senadores que não vão retornar a essa casa como eu. Quem escreve a história é Deus, não somos nós. Um dia seremos ex alguma coisa, senador Ricardo. Um dia seremos ex alguma coisa. Passou. Deus escreve, a história não é nossa, é dele. Urna é só um detalhe. Você me pergunta, eu não. Eu podia dizer, olha, apareceu uma facada no caminho, senador Randolph. Tentaram matar Jair Bolsonaro. Por causa de quê? Porque Jair Bolsonaro era o único instrumento para acabar com o viés ideológico. O que é que esse cara falou de tão ruim, de tão errado para matar Bolsonaro? Esfaqueado em Juiz de Fora, lá na UTI, sem voz, sem força, uma lágrima descendo dos olhos. Eu do lado dele, orando como sempre. Ele falou, meu irmão, estou aqui, não me mexo, meus braços não mexem, eu não falo. Agora é contigo. Eu voltei no meu estado 2 vezes. Está ali meu companheiro, senador Ricardo Ferraz. Voltei 2 vezes no meu estado, mas isso não é desculpa. Se não tivesse acontecido facada, teria acontecido do mesmo jeito, porque quem dirige a história é Deus, e Deus não tem derrota para os seus, para aqueles a quem Ele ama, aqueles que o servem e o honra com dignidade. Ontem, ao vivo para o mundo, ao fim a vitória, abraçamos lá dentro. Eu disse, Bolsonaro, agora é hora de orar. É assim que começamos, é assim que vai ser. Ele falou, eu vou orar na live. Vamos orar na live, eu vou fazer uma live primeiro. Fez a live, encerrou a live, olhou para mim. Era para orar na live. Vamos orar lá fora. Sinceramente, eu não sabia que aquilo estava ao vivo. Eu achei que era gravado, mas era um pulo para o mundo todo. E ele me dá a palavra, e eu começo a repetir essas palavras. O Brasil está livre de um viés ideológico que ninguém poderia livrá-lo senão a mão de Deus. Os mais céticos têm que entender que foi a mão de Deus. Os mais incrédulos têm que entender que foi a mão de Deus. Ou então ache uma explicação e fale para mim. Quando nós começamos a orar ao vivo, depois eu soube, senador Eduardo, que alguns comentaristas da Rede Globo diziam, isso é um mau sinal para o mundo. Mau sinal, o país é laico, mas não é laicista. Se ele fosse alguém de candomblé, podia cantar um ponto ali que estava no direito dele. A Constituição diz que nós podemos confessar nossa fé em qualquer lugar. Ele podia ter rezado um texto ali, não teria problema nenhum. Agora, por que essa coisa contra querer tutelar a nossa fé? Não, o mundo recebeu um sinal de uma nação cristã, de um presidente da República que não se cansa de dizer que o Brasil precisa de um homem de mãos limpas, que tenha Deus no coração e seja patriota. Eu quero dizer a esses comentaristas que quando Jesus foi chamado de viado num show em Salvador,
Eles podiam ter feito muita reclamação, dizendo que desrespeitaram as pessoas que foram no show. Alguns gostam e outros não, mas não falaram nada. Jesus é a rainha do céu, Jesus é viado, ninguém fez nada. Agora, porque nós oramos, faremos isso muitas vezes. Vocês vão ter que aguentar ter um presidente que vai depender só de Deus. Nós vamos continuar orando. E temos 1000 razões, e razões sobejas, para agradecer a Deus o que fez. O Deus que nos trouxe até aqui, que nos guiou até aqui, que poupou a vida de Jair Bolsonaro, que por alguns momentos fez com que a nação brasileira chorasse e visse a sua esperança esvair entre os dedos, como se Jair Bolsonaro, que verbaliza aquilo que sonha o Brasil, fosse morrer em Juiz de Fora, mas não foi. Fica algumas lições, senhor presidente. Eu lhe agradeço pela oportunidade de verbalizar nesse momento. Parte da fala que eu falei aqui, eu falei com Vossa Excelência, eu falei com o Ricardo, falei com o Cássio, falei com todo mundo. Cruzei esse país, falando em nome de Deus, cantando o hino nacional, chamando a atenção daqueles que confessam fé cristã. Essa é a maior nação católica do mundo. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.